Na mensagem desta manhã, nós leremos mais uma vez o texto de João, capítulo 14, onde Jesus se despede dos seus discípulos. E nessa despedida ele os consola, dizendo: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também." Na semana passada nós meditamos nesta porção que diz, onde Jesus diz: "E vos levarei para mim." Hoje meditaremos na última parte deste versículo que diz: "Para que onde eu estiver, estejais vós também." Vamos orar. Deus e Senhor, nós te agradecemos a preocupação do teu Filho Jesus em consolar os discípulos e, por extensão, consolar a nós também hoje, ao lidarmos com as lutas do cotidiano. Pedimos nesta hora a tua iluminação, para que nossos pensamentos possam captar os teus e a nossa mente esteja ligada à tua, e assim possamos entender o que queres que façamos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos encerrando hoje a série que fala, a série em que nós pensamos uma possibilidade de respostas que o crente daria à pergunta de Pilatos, a histórica pergunta de Pilatos: "Que farei de Jesus?" Nós vimos na primeira mensagem que uma coisa que se pode fazer de Jesus é crer nele. Uma segunda coisa é adorá-lo. A terceira é amá-lo. A quarta é servi-lo. A quinta, imitá-lo. A sexta, falar dele. A sétima, aguardá-lo, que vimos domingo passado. E hoje, para encerrar, então, nós pensaremos: eu estarei com ele para sempre. Que farei de Jesus? Estarei com ele para sempre. Vou começar com uma estatística publicada num jornal norte-americano chamado USA Today. É uma pesquisa em que a pergunta era: o que os americanos pensam ou pensavam na hora da pesquisa do céu? Eis as respostas. 72% acham que suas chances de ir para o céu estão entre boas e excelentes. Se acham bonzinhos, né? 62% acham que seus amigos também irão para lá. 80% disseram crer na existência do céu. 67% apenas admitiram crer na existência do inferno. Porque a pergunta era se crer no céu, crer no inferno também? Então 67% só. E 96% disseram que creem em Deus. Pois bem, essa é uma ideia do que as pessoas pensam do céu. Nós temos muitas perguntas para fazer sobre o céu. Certa vez alguém disse que o céu é uma região desconhecida, mas com um habitante bem conhecido. Então é uma região desconhecida com um habitante bem conhecido. A verdade é que Jesus falou do céu. Se fosse alguém falando do céu que não fosse Jesus, a gente poderia ficar em dúvida o que foi dito, o que não é, o que é verdade, o que é exagero, mas Jesus falou sobre o céu. E a palavra, ou as palavras de Jesus sobre o céu, porque são várias, elas nos deixam pensar no céu sem dúvida, sem medo e sem ócio. Então vamos ver uma por uma estas afirmações. Pensando no céu sem dúvida. Jesus nos leva a pensar no céu de modo a não duvidar da existência dessa realidade ou desse lugar. Para que não houvesse dúvida, Jesus esclareceu: "Virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós
também. Se Jesus veio viver e morrer para nos desviar do caminho do inferno e nos levar para o céu, se ele veio para isso, por que às vezes temos dúvidas? Semanas atrás me passaram um problema que, em forma de consulta, era uma pergunta que alguém estava me fazendo, porque alguém disse que ouviu um sermão em que o pastor fazia uma crítica acirrada àquele hino, do hino Maravilhosa Graça, um hino que está no Inário para o Culto Cristão, número 193, e é lá, creio que a última estrofe diz assim: sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo. E o pastor simplesmente estava detonando este verso: sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo. E as pessoas perguntaram, o que o irmão acha? Eu disse, qual é o problema? Qual é o problema de fazer do céu o seu alvo? Aliás, o problema é justamente não fazer do céu o alvo da vida da gente. O evangelho que não falar do céu é um evangelho não apenas incompleto, mas principalmente perigoso. Perigoso, porque vai estar ensinando alguma coisa que Jesus ensinou diferentemente. Então, o crente faz do céu o seu alvo, sim. Paulo fez do céu o seu alvo. Ele escreveu em Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então Paulo diz, a nossa pátria está no céu. Então não sei por que focar os olhos nesta pátria aqui, se a nossa pátria de verdade está no céu, como Paulo diz. O autor de Hebreus vai dizer palavras parecidas, Hebreus 13, 14, ele diz, pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Buscamos a que virá. Faço do céu meu alvo, sim senhor. E qual é o problema disso? Claro que eu não vou viver, como vamos ver nessa meditação ainda, não vou viver só pensando no céu, esquecendo as coisas da terra. Isso também é outro extremo. Mas o hino está certo, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo. Então, ao dizer para nós e para os discípulos e para nós que eu vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também, Jesus quer arredar, ele quer retirar toda dúvida em relação ao céu. Ele quer que nós tenhamos apenas certezas em relação ao céu. E tendo certeza em relação ao céu, não tendo dúvida, em segundo lugar, nós também pensaremos no céu e pensaremos nessa realidade pós-mortem como uma realidade que não nos amedronta mais, ou seja, sem medo. Em segundo lugar, além de sem dúvida, o céu também é sem medo. E aqui eu quero, nesta hora, fazer uma reflexão com os irmãos sobre um desses medos mais primitivos e mais universais que a gente encontra neste mundo, que é o medo da morte. E por quê? Exatamente por não saber o que vem depois. Por não saber o que vem depois, as pessoas morrem de medo, quer dizer, ficam com medo da morte. E eu quero citar aqui algumas coisas que eu achei na internet muito interessantes sobre a realidade da morte e como nós devemos encarar essa realidade. Há uma informação aqui de um professor da Universidade de Yale do século XIX, chamado James Dwight Dana, e ele
ele resumiu a esperança do crente de ter uma vida duradoura na eternidade, quando ele disse que não acreditava que Deus criaria o homem e então o abandonaria à beira da sepultura. Deus não criou o homem para que ele fosse abandonado na sepultura. Há algo além, há algo que vem depois. Uma rápida visão geral da história mostra que o homem sempre teve a esperança de viver além da morte. Exemplo, o antigo livro dos mortos é um livro no Egito Antigo e é um livro que está cheio de narrativas da vida após a morte. A tumba do faraó Quéops, que morreu cerca de 5.000 anos antes de Cristo, ou há cerca de 5.000 anos, a tumba continha ali dentro um barco solar projetado para carregar o faraó, pelos céus da eternidade. Então o barco estava ali ao lado do cadáver, para que quando ele acordasse no mundo além, ele pudesse usar aquele barco para navegar pelos céus da eternidade. Os gregos antigos eram frequentemente enterrados com uma moeda na boca. Aliás, eu vi isso acontecer também no Paraguai. Eu participei de uma cena em que um coreano estava sendo sepultado e a mãe dele encheu a mão do morto de moedas. E eu perguntei a alguém que estava do meu lado, para que aquilo? E ele disse, para que ele possa pagar as suas despesas no mundo além, no mundo depois. Ou seja, há uma percepção de que o cemitério não é a nossa última morada. Então os gregos colocavam uma moeda na boca do morto, para quê? Para que ele pagasse a sua passagem ao cruzar o rio Estige e entrar na terra dos mortos. Então veja só, povos antigos crendo numa existência depois da morte. Aqui também, na América do Norte, alguns indígenas nativos norte-americanos eram enterrados ao lado do seu arco, ou o arco era enterrado ao lado do morto, né? O arco, a flecha e também o pônei, o cavalinho dele, enterrado junto. Para quê? Para que estivessem prontos para caçar quando chegassem àquele lugar a que os índios davam o nome de Campo de Caça Feliz. Campo de Caça Feliz é o equivalente ao céu indígena norte-americano. Os vikings acreditavam em um lugar belo chamado Valhalla. E nesse lugar, em Valhalla, eles lutariam o dia todo. Parece que os vikings gostavam mesmo de briga, né? Lutariam o dia todo. Os mortos seriam ressuscitados e os feridos nesses combates seriam curados todas as noites. Em seguida, festejariam e beberiam a noite toda, depois sairiam para lutar novamente. Essa era, digamos assim, a escatologia dos vikings. Li também que os imperadores chineses muitos deles construíram túmulos enormes, que nem os faraós do Egito, guardados esses túmulos por exércitos de, sabe o quê? Estátuas. Sabemos disso porque em 1974, alguns arqueólogos estavam escavando na antiga capital da China, um lugar chamado Xi'an, e descobrindo a terra, cavando a terra, descobriram um vasto chamado exército de terracota. Exército de terracota. São milhares de figuras de terracota semelhantes à vida, que foram desenterradas
supostamente com 2000 anos de idade, enterradas para, abre aspas, proteger o primeiro imperador Qin da China na vida após a morte. Então veja, mesmo longe de qualquer ideia cristã, os chineses também acreditavam que depois da morte alguém poderia ainda viver. Aristóteles, grande filósofo da Grécia, chamou a morte de a coisa mais temida porque, abre aspas, parece ser o fim de tudo, fecha aspas. Parece ser o fim de tudo. Alguém devia ter dito para Aristóteles: Aristóteles, só parece, meu filho, só parece ser o fim de tudo. A morte não é, disse Jesus, o fim de tudo, porque ele disse: eu vos virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós também. São muitas as pessoas que têm tanto medo da morte, que chegaram a evitar a simples menção da palavra morte. E não era gente pequena do povo, não. Luís XV, o rei Luís XV da França, se recusou, ou se recusava, a permitir que seus servos falassem sobre a morte em sua presença. Ó, majestade, nós temos um assunto para discutir com o senhor. E aí qual é que é? É a morte. Cala a boca, sai todo mundo daqui. Pronto, acabou o assunto, não tem mais assunto. Que negócio é esse? Conversar sobre morte? Para falar sobre isso lá no meio do povo, aqui no palácio não, senhor. Morria de medo da morte. Mas não era só ele, não. Eu li também que na língua chinesa, a pronúncia do número 4, 1, 2, 3, 4, quando chegava no 4, a pronúncia da palavra 4 é semelhante à palavra morte em chinês. Então isso faz com que o número 4 seja considerado um número que dê azar às pessoas. Então, dizem que na China você tem um prédio, 5 andares, né? Então tem prédio, primeiro andar, segundo, terceiro, quinto, sexto. O quinto andar, na verdade, é chamado de sexto, porque eles pulavam o 4. Assim como nós aqui também no Ocidente, em muitas culturas ocidentais aqui, o número 13, né, tem essa força esquisita, o povo tem medo do número 13. Né? Eu soube que há lugares em que no edifício, o número 13, o andar de número 13 não existe, pula do 12 para o 14, porque as pessoas têm medo do número. Então o chinês tem isso com o número 4, porque a pronúncia de 4 é parecida com a palavra morte. Uma outra superstição chinesa sustenta que qualquer referência à morte representa um convite a ela. Olha que tragédia. Quem está conversando sobre a morte é porque está convidando a morte. E por isso, ainda hoje, muitas pessoas na China evitam falar sobre a morte. Infelizmente, não é só na China, muitas pessoas aqui também evitam falar sobre a morte. É como se praticassem um negacionismo, palavra que está assim, a palavra do momento, né? É um negacionismo dessa realidade que é a morte. E agora então, com a Covid levando muita gente, as pessoas ficam ainda mais apavoradas com a possibilidade da morte. Jesus tem remédio contra esse pânico, meu querido amigo. Jesus lembra a você que Ele vai voltar, como vimos domingo passado, virei outra vez. Mas não para aqui, Ele diz: e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Algumas pessoas tentam combater esse medo, esse pensamento, tentam combater isso com o bom humor, se é que resolve. É o caso do comediante Woody Allen. Woody Allen teria dito certa vez: não é que eu tenha medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Como não estar lá, né? Ou seja, não importa o que façamos, todos nós vamos morrer, mais dia, menos dia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada. Um dia
nossos olhos se fecharão definitivamente para este mundo. A não ser que Jesus volte primeiro e a gente suba, mas do contrário, se Ele não voltar primeiro, nós fecharemos nossos olhos para este mundo. Pergunto, você se sente mal com essa verdade? Por quê? Por que esse sentimento? Por que essa ideia ruim da morte? Sabe por quê? É porque as pessoas pensam que a morte seja o fim de tudo. Então, para quem pensa que a morte é o fim de tudo, então é para entrar em pânico mesmo. Mas se você querer que depois da morte nós teremos vida plena, total, completa, perfeita em Cristo, então você não precisa temer. Deus nos criou para viver para sempre. Por isso o Novo Testamento chama isso de vida eterna. Várias vezes, especialmente no Evangelho de João, nós vemos referências à vida eterna. E por isso Jesus disse que eu vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a gente deve encarar a morte sem dúvida, sem medo, mas também, em terceiro e último lugar, sem ócio. Sem ócio. O que é isso? Sem preguiça. Algumas pessoas pensam que por falar no céu, por pensar no céu, a vida fica paralisada na terra, como se os crentes fossem um bando de alienados, um bando de nefelibatas incorrigíveis, só pensando no céu, no céu, no céu, e aqui não importa. Talvez fosse essa a crítica do pastor lá, criticando, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo. É curioso que dados recolhidos da história, alguns dos quais eu vou compartilhar agora com você, alguns desses dados mostram que os cristãos que mais fizeram pela melhoria da qualidade de vida neste mundo são aqueles, ou foram aqueles, que justamente mais se ocuparam do céu na sua vida cristã. Repetindo, os cristãos que mais contribuíram para a melhoria da qualidade da vida neste mundo são aqueles crentes que mais pensavam no céu. Então é o contrário. Então, ao invés de o pensamento do céu nos alienar da terra, nos distanciar dos problemas que nos cercam, é o contrário. Os problemas que nos cercam serão abordados na perspectiva correta se nossa mente estiver no céu, estiver em Deus. Então, eu recortei aqui alguns exemplos, até muitos, para trazer para os irmãos nesta hora, e esses exemplos foram publicados numa Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Defesa da Fé. Então diz assim, olha, o cristianismo, copiei, o cristianismo elevou a santidade e a dignidade da vida humana. Antes do cristianismo, a vida humana, meus queridos, não valia absolutamente nada. A vida humana era sem valor, era algo descartável. Os primeiros cristãos, com base no Evangelho, opuseram-se, por exemplo, ao aborto, ao infanticídio, que era muito praticado entre gregos, romanos, cananeus, egípcios, etc. O abandono de filhos, nasceram gêmeos. Então o segundo tem que morrer ou tem que ser abandonado porque a natureza diz que só pode viver um, pronto. Aí deixava o outro morrer, botava lá para os corvos virem comer o bichinho vivo. Também os crentes se opuseram ao suicídio, às disputas de gladiadores. Lembra, não sei se você lembra, eu me lembro que na minha infância era muito comum ter briga de galo, grandalhão, barbudão, lá aquele monte de homem desocupado, colocava 2 galos para brigar, apostava no vermelho, outro apostava no branco, e quem vencesse, os apostadores ganhavam ou perdiam. Isso os romanos faziam com os gladiadores, bota 2 homens aqui para brigar, e quem matar o outro leva tudo. Um absurdo. Então os cristãos se opuseram a isso. E tudo isso, antes do crescimento da igreja, era amplamente praticado e considerado até
lícito, legal, dentro da lei, sem nenhum problema. 50 anos depois da legalização do cristianismo no Império Romano, tudo isso já era considerado ilegal. Outra coisa, no século IV, o cristianismo introduziu, os primeiros hospitais no mundo. Quando você passar em frente ao hospital, lembre-se, Deus teve compaixão de você, salvou a sua alma, e depois que Ele salva a sua alma, você quer o bem-estar do outro, do corpo do outro também. Hospital é manifestação da graça de Deus. Os gregos e os romanos não tinham essas instituições de compaixão. Motivados pelo Evangelho, os cristãos construíram asilos no ano 325, asilos, hospitais em 369 depois de Cristo. Os nomes de muitos hospitais dos nossos dias ecoam, refletem esta verdade histórica, essa parte da cultura cristã. Hospital São João, está referindo a João da Bíblia. Hospital luterano, hospital presbiteriano, hospital, enfim, metodista, católico, enfim. Antes do cristianismo, as mulheres eram praticamente escravas dos seus maridos ou dos seus donos, tendo pouca ou nenhuma liberdade e dignidade. Na igreja cristã, as mulheres receberam outro status. Elas podiam ser batizadas junto com os homens, instruídas na fé junto com os homens, e partilhavam da ceia do Senhor ao lado deles. Você sabe que há religiões hoje, especialmente no Oriente, em que os homens ficam aqui e as mulheres lá fora, ou os homens aqui embaixo e as mulheres lá em cima. Ou seja, há uma discriminação. O cristianismo acabou com isso. Pensando no céu, melhorando a vida na terra. Isso, pensando no céu, melhorando a vida na terra. Foi assim que o marido, também passou a ser julgado como adúltero quando traía sua esposa. O peso do adultério não mais caía exclusivamente sobre a mulher. Havia isso. Pois é, a gente esquece porque a gente entra numa rotina e acaba esquecendo como é que era antes de Cristo entrar na história humana. A mulher cristã também adquiriu liberdade religiosa, não precisando mais adorar os deuses do marido. Era assim. A mulher e o homem casaram, né? Então o homem tinha alguns deuses, a mulher era obrigada a adorar aqueles deuses também. Acabou isso. As nações onde o cristianismo teve, olha só, sobre a escravidão agora, as nações onde o cristianismo teve a maior presença foram justamente as primeiras a abolir a escravidão. As primeiras nações a abolir a escravidão, meus queridos, foram as nações mais aproximadas do evangelho verdadeiro de Jesus. Nenhuma nação massivamente cristã apresenta índices mensuráveis de escravidão atualmente, enquanto ela ainda ocorre em muitas nações muçulmanas, por exemplo. O princípio de que nenhum homem está acima da lei. Quem foi que inventou isso? Quem foi que trouxe isso para a legislação, para a jurisprudência contemporânea? Nenhum homem está acima da lei. Isso se originou com um cristão, na verdade um bispo, um líder da igreja de Milão, chamava-se Ambrósio. No ano 390, ele pressionou o imperador Teodósio a se arrepender, porque Teodósio havia ordenado ou consentido na morte de 7.000 pessoas sem justificativa. E Ambrósio forçou para que o rei Teodósio se arrependesse disso. Corajoso, hein? E sabe de uma coisa? O imperador se arrependeu. Isso é que é bonito. Se arrependeu. Então, quem pensa no céu melhora a vida da terra. Quando eu penso no céu, a minha vida aqui melhora também. Por exemplo, os princípios cristãos resultaram em liberdade econômica, liberdade política e liberdade religiosa.
liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa. E as universidades? Quem foi que inventou esse troço? Tão boas elas são, né? Dão diplomas aos jovens e eles podem depois ter profissões excelentes, eles podem construir pontes, viadutos, edifícios, mandar o homem à lua. Universidade é coisa boa. As universidades são provenientes dos mosteiros medievais da igreja. As universidades são um desdobramento dessas comunidades criadas pela igreja. A teologia cristã, com seus princípios, foi o que motivou os primeiros cientistas a explorar o mundo natural de Deus. Porque se Deus criou um mundo tão inteligente, então Deus quer que a gente use de inteligência para entender este mundo e explorá-lo também nesse viés. A escala musical e grandes composições musicais brotaram da mentalidade cristã. A influência do cristianismo está presente em muitas instituições sociais do Ocidente. A literatura, a educação também foram profundamente influenciadas pela fé cristã. Ou seja, quanto mais os homens pensam no céu, melhor se torna a vida deles aqui na terra. Quer uma prova contemporânea? Vou te dar. Quantas pessoas você conhece que estão morrendo afogadas, sufocadas pelo submundo, pelo pântano das drogas, ou dependência química? E essas pessoas, muitas delas, descem tanto nesse pântano, que acabam indo morar na rua, e aí se juntam depois e formam aquilo que agora a nossa sociedade está chamando de Cracolândia. O que é Cracolândia? É o ajuntamento, é uma aglomeração, outra palavra da hora, é uma aglomeração de pessoas, de dependentes químicos, num estado deplorável, depois dali só a morte. Pois bem, o cristianismo disse, nós temos solução para isso, Jesus pode libertar essas pessoas, e aí a Cracolândia está sendo substituída aos poucos pela Cristolândia, que você já ouviu falar várias vezes, até porque já saiu no Fantástico, na mídia secular, inúmeras vezes. O apóstolo Paulo instruiu pastor Tito, para que ele instruísse a igreja a não jogar a toalha do serviço cristão. Tito 2, 13 e 14, diz ele assim, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, quer dizer, aguardando Jesus voltar, nosso assunto do domingo passado, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, tirar da Cracolândia para habitar a Cristolândia, um povo todo seu, purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Veja isso aí, consagrado às boas obras. Então nós não ficamos pensando, o céu, eu quero ir para o céu, quero morrer, quero ir para o céu. Que é isso? Quem pensa assim não é crente, é um doente mental, provavelmente. Porque o crente pensa no céu sim, o tempo todo sim, mas ele não abandona o solo em que ele pisa. Ele quer ver esse solo sempre melhor, ele quer molhar esse solo, ele quer plantar boas sementes nesse solo, ele quer uma vida boa para os seus filhos, uma boa vida para os seus vizinhos, uma boa vida para os seus parentes, para os seus irmãos em Cristo, enfim, para todo mundo. Ele quer, na verdade, que a terra já se torne uma miniatura do céu. Com esse negócio de tanta gente morrendo por causa da Covid-19, um jornal da nossa cidade aqui começou a publicar em maio, publicou, foi só aquela vez, dois ou três domingos consecutivos, a primeira página, uma lista de nomes das pessoas que morreram com a Covid, logo no início. E dava o nome da pessoa e uma frase que a pessoa dizia sempre, ou que alguém disse que aquela pessoa dizia. Então, eu li toda aquela frase, um monte de gente, um monte de nome, e lá pelas tantas, mas no final apareceu o nome de uma senhora, Sebastiana Correia de Azevedo, 79 anos.
a frase que ela dizia: quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu, dizia ela. E fecha aspas. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu, dizia ela. Que frase! Não conheci na terra a irmã Sebastiana Correia de Azevedo, mas no céu quero cumprimentá-la por essa frase, porque é uma frase essencialmente bíblica, verdadeiramente teológica, porque ela diz exatamente aquilo. Quando se é cristão, não se para de lutar. Ah, eu me converti, irmãos, então agora eu não vou, eu estou até saindo do meu emprego, porque agora eu quero orar dia e noite sem cessar. Aí vou abandonar minha família, vou para um deserto, vou para a floresta. Você é um preguiçoso então, não é crente. É um irresponsável, é um maluco, porque o crente quer lutar sem ócio, para que a sua vida aqui na terra seja melhor. Quero terminar com uma ilustração tirada da geografia. Se você tivesse aí um mapa, depois você puder olhar, um mapa da África, aí você pega lá de cima, do norte, né, tem aqueles países muçulmanos, né, tem a Líbia, tem a Tunísia, tem o Egito, enfim. Aí você vai descendo, acaba o Saara, que é um desertão, né, o maior deserto do mundo. Aí tem os países ali de baixo. Quando chega lá no final do mapa, lá embaixo, bem ao sul, você tem o último país, que se chama África do Sul. É um país. Então tem o continente chamado África, e o último país lá embaixo é a África do Sul. Pois bem, os portugueses do século XV, XVI, eles saíram da Europa, de Portugal, para ir às Índias, porque todo mundo sabia que as Índias tinham muita riqueza, muita joia, muito tesouro, muita especiaria que eles não tinham na Europa, e aquilo valia uma grana. Então os navios saíam e tinham que contornar todo o continente africano, ir até lá embaixo, fazer a curva, virar à esquerda e seguir para a Índia. Isso aconteceu até 1869, quando, cá em cima ainda, no norte da África, eles inauguraram o canal de Suez. 1869 foi inaugurado o canal de Suez, são 160 quilômetros, 200 metros de largura, e os navios passam ali, então eles vão do Mediterrâneo para o Oceano Índico. Encurtou-se a viagem 7.000 quilômetros, para você ter uma ideia. Mas antes de inventar então, antes de construir o canal de Suez, todo mundo tinha que dar essa volta lá embaixo. Quando chega lá embaixo, vai fazer a curva, tem um cabo, um acidente geográfico chamado cabo, e esse cabo foi identificado pela primeira vez no dia 12 de março de 1488. Português chamado Bartolomeu Dias desceu lá de Portugal, foi contornando a costa africana, e quando chegou lá embaixo ele encontrou esse cabo, onde faz a curva para virar, para ir para a Índia. E ele enfrentou tanta tempestade ali naquele dia, enfrentou tempestade, mas tanta tempestade, o navio, as embarcações eram várias, estavam a ponto de se despedaçar. E ele deu então o nome a esse lugar. Sabe qual é o nome que ele colocou ali? Cabo das Tormentas. Cabo das Tormentas, ou seja, cabo das tempestades. Aqui o navio vai se esboroar todo, vai se desmanchar. Pois bem, o cabo ficou sendo chamado Cabo das Tormentas por quase 10 anos, porque outro navegador chamado Vasco da Gama, eu tenho que pensar antes de falar esse nome, né? Ele saiu de Portugal e foi navegando a mesma costa africana, e quando chegou lá no Cabo das Tormentas, estava tão pacífico e tão tranquilo, ele virou à esquerda para ir para a Índia, e ele mudou o nome do lugar. Em vez de Cabo das Tormentas, ele mudou para Cabo da Boa Esperança. E é com esse nome que o cabo é identificado até hoje, Cabo da Boa Esperança.
Alguns autores dizem que o nome não foi dado por Vasco da Gama, mas foi dado porque ele relatou isso para o rei D. João II de Portugal, então o rei mandou mudar o nome. Tudo bem, mas a verdade é que houve uma mudança de perspectiva. Meus queridos, é tudo uma questão de perspectiva. Para os que estão com Cristo hoje, a vida e a morte é um cabo das tormentas. Para quem está sem Cristo hoje, é o cabo das tormentas. Mas se você está com Cristo hoje, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, como as crianças cantam, então não existe cabo das tormentas, é cabo da boa esperança. Jesus é isso. A morte pode ser tormentosa para muita gente, para o cristão ela é esperança. Vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos o fato de que em teu Filho Jesus Cristo nós podemos abastecer a nossa esperança de um dia morar no céu. Ó Senhor, muito obrigado por esta esperança que se torna certeza, porque dita por alguém com a credencial do teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, pois, a semear e a espalhar esta mensagem, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.